of the Heart Institute of the University of São Paulo and is currently the General Director of the Heart Hospital at São Paulo. He had been for 2 terms the Minister of Health of Brazil and was the Dean of the Medical School at the University of São Paulo. He is a renowned scientist who has brought technological innovations to the country as well as to the world, well known for the Jantini operation, which was used successfully in cardiac surgery services worldwide. So it's a great honor and a pleasure to have him address us this afternoon on the situation in Brazil. Thank you. Eu queria pedir permissão para falar sentado, porque eu tenho dificuldade de me manter de pé. As doenças cardiovasculares são responsáveis pela maioria dos óbitos no Brasil e no mundo. Por isso, as medidas de prevenção são fundamentais, especialmente aos indivíduos com alto risco. Neste campo existem alguns mitos que precisam ser desfeitos. Primeiro, que são problemas de saúde em países desenvolvidos. Segundo, que são problemas de saúde de pessoas ricas. E terceiro, que as doenças infecciosas acarretam um ônus maior que as doenças cardiovasculares. Essas 3 alternativas são falsas. Se não, vejamos. A Organização Mundial da Saúde mostra que dos 17 milhões e 400 mil óbitos por doenças cardiovasculares, 30% do total, os países desenvolvidos contribuem com 3 milhões e meio de óbitos. E os países em desenvolvimento contribuem com 13,9 milhões de óbitos. Segundo, a aterosclerose sozinha é responsável por perto de 30% dos óbitos, maior do que a soma dos óbitos por AIDS, doenças pulmonares e câncer somados. Se não se tomar nenhuma atitude em relação a estas doenças, ao nível de 2020, nós estaremos diante de uma verdadeira epidemia dessas doenças cardiovasculares. Nós vivemos hoje uma transição demográfica, uma redução da mortalidade das doenças infecto-parasitárias. No Brasil, nós já eliminamos a transmissão da doença de Chagas pelo triatomídeo. Vivemos uma expectativa de vida aumentada e uma urbanização aumentada. Isto altera o perfil de risco, porque o tabagismo aumenta, a atividade física diminui e nós temos mudanças na dieta, com dietas gordurosas e hipercalóricas, ao qual se acresce o estresse emocional. No Brasil, em 1996, nós conseguimos uma legislação que proibia a propaganda do tabagismo e, em seguida, incluía, por ação do Serviço Nacional do Câncer, incluía fotos nos maços de cigarro para desestimular o fumo. E, mais recentemente, o fumo foi proibido em todos os locais fechados. De maneira que, com isso, nós não só controlamos o aumento do tabagismo, como estamos reduzindo significativamente. Com relação ao estresse,
Eu costumo dizer que é preciso reagir de uma forma equilibrada às tensões da vida moderna. Eu uso uma frase que eu sempre digo que o trabalho, o excesso de trabalho não mata ninguém. O que mata é a raiva. Então é preciso ter um equilíbrio. Esses componentes levam a respostas metabólicas. A obesidade, a dislipidemia, a hipertensão, o diabetes, a hiperhomocisteína e as anormalidades de coagulação, que são responsáveis por doenças cardiovasculares e neoplasias. Acontece, e isso foi demonstrado por grande, publicado no American College, na revista do American College of Cardiology, que os fatores de risco possuem efeito aditivo. Assim, a hipertensão arterial representa um risco de 8%. Se a hipertensão arterial nós agregarmos a idade superior a 56 anos, o risco cresce para 13%. Agregando-se o nível de LDL acima de 155, hoje nós admitimos acima de que o LDL deve estar abaixo de 100, o risco vai para 19. E se a esses três fatores de risco se agrega o fumo, o risco chega a 27%. A prevenção cardiovascular é considerada primária quando se considera os adultos sem doença cardiovascular comprovada, onde se verifica a existência da síndrome metabólica e ou diabetes. E a prevenção secundária são indivíduos que possuem a doença cardiovascular comprovada, ou doença arterial coronariana, ou doença cerebrovascular, ou doença arterial periférica, e ou diabetes. Os eventos vasculares maiores são o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral e o As modificações do estilo de vida são eficazes. E esta afirmativa tem suporte em inúmeros estudos. A atividade física reduz o risco relativo em até 50%. A ingestão regular de frutas e verduras, baseadas em 3 meta-análises, reduz o risco em 20 a 40%. A dieta rica em fibras não tem significado para as doenças cardiovasculares. A ingestão do ômega 3 reduz o risco em 29%, o risco relativo. Algumas dietas, como a mediterrânea, que é baseada ou tem quantidades de azeite, peixe, reduz o risco relativo em 20 a 30%. Parar de fumar reduz o risco em 50%. E o álcool, há uma discussão de que ele até poderia ser alguma coisa promissora. No Instituto do Coração, o Dr. Protásio conduziu um trabalho experimental em que ele administrou dieta hiperlipêmica aos coelhos e dividiu em 3 grupos. O grupo controle, o grupo que ele deu álcool e o grupo que ele deu suco de uva. Nota-se uma diferença significativa, uma proteção. A conclusão que ele chegou é que o álcool tomado moderadamente, principalmente vinho tinto,
o resultado é bastante eficaz. Esse é um estudo publicado no JAMA, que mostra o efeito da dieta, do álcool moderado, da atividade física e da abstinência do fumo. Os 4 componentes, se estiverem reunidos, nós temos uma influência de até 70%. Esse fato pode ser verificado de várias maneiras. Aqui estão 2 macacos rezos de mesma idade. O da esquerda não teve restrição calórica e o da direita sofreu restrição calórica. Eles estão com 27 anos. Veja a diferença, o desgaste do indivíduo que não tem restrição calórica em relação ao que tem restrição calórica. As intervenções farmacológicas são também eficazes. A redução do colesterol pode produzir uma redução relativa do risco de 30%. Se essa redução for feita com estatina, o risco é um pouco maior. Os antiplaquetários, eles também têm uma influência benéfica, o mesmo ocorrendo com os beta-bloqueadores. Os inibidores do enzima de conversão são eficazes mesmo em disfunção do ventrículo esquerdo. O controle da hipertensão arterial e da glicemia também tem um efeito benéfico. A Organização Mundial da Saúde elaborou o estudo PREMIS, que no Brasil foi feito em Porto Alegre, em 996 indivíduos de centros de saúde que tinham tido problema vascular. O que se verificou é que o aconselhamento sobre a atividade física e o aconselhamento sobre as doenças cardioprotetoras foi seguido por um percentual muito baixo, enquanto a medicação foi tomada por um contingente muito maior. Talvez a diferença nos diferentes medicamentos tenha relação com o preço e com a presença destes medicamentos na rede. Essa desproporção sobre o estilo de vida e a medicação é mais importante e se verifica em muitos estudos.